Olá pessoal, aqui é Alisson, né, o monitor da disciplina de aprendizagem de máquina, nesse PLE 2020.4. Hoje eu venho trazer aqui alguns métodos de pré-processamento de dados, utilizando a biblioteca sklearn. Os métodos que eu vou mostrar para vocês aqui, que são possíveis de fazer com essa biblioteca, são o preenchimento, né, dos valores omissos, a transformação de categórico para inteiro, como eu já até mostrei em alguns vídeos atrás, a normalização dos dados, né, para tentar normalizar aqueles atributos com valores muito altos, e também uma discretização para você conseguir, de certa forma, categorizar alguns atributos inteiros, por exemplo, né, uma forma que dá para fazer mais ou menos isso. Então eu vou fazer isso utilizando duas bases de dados, dois datasets, né? A primeira é essa daqui, que eu escolhi ela por ser uma base de dados com atributos categóricos e também tem atributos com valores omissos, né? Para a gente preencher atributos com valores omissos, a gente vai utilizar essa função aqui do sklearn, né? Simple Imputer. Então vamos lá. Essa parte aqui vocês já viram, né, em um vídeo anterior. Essas são as manipulações do dataset, né, para rodar no Python. E aqui sim a gente tem a função Simple Imputer, né, onde o que é que a gente está fazendo aqui? Essa função tem mais parâmetros que você pode mexer se você quiser. Você pode dar uma olhadinha na documentação, mas os que eu achei que são interessantes para a gente aqui, né, são esses daqui que eu até comentei aqui. Primeiro, o Missing Values. Nesse Missing Values você vai indicar como está representado no dataset os valores omissos, né? No caso desse aqui, ele está representado com uma interrogação. Poderia estar sendo representado de outra forma, até com np.nen, né, que é um método que até o Pandas ele faz para indicar valores omissos, né? Mas no caso desse aqui, o valor omisso está sendo indicado pela interrogação. Né? A estratégia, que é outro parâmetro onde você vai dizer qual é a estratégia de preenchimento. No caso, como a gente está trabalhando com atributos categóricos, né, eu estou usando essa aqui, a Most Frequent, que é basicamente a moda, né? Você pode trabalhar também com Min, que é a média, a mediana. E você pode definir uma constante, né? Você define um valor constante para preencher os valores omissos. E caso você defina aqui como constant, você também tem que utilizar o parâmetro fillValue, onde você vai indicar, né, o valor string ou numérico que vai ser a constante. Bom, né, explicando essa parte aí, o que é que a gente faz se você quiser, aqui eu vou fazer isso no dataset inteiro, né? No próximo exemplo eu posso demonstrar como vocês poderiam trabalhar com apenas algumas colunas do dataset, mas aqui eu estou usando ele inteiro. Né? Eu crio uma variável que vai só para apoiar a gente aqui, x, onde eu pego imp, né, que foi o que recebeu a função Simple Imputer, e dou um fit transform no dataset, né, e dou esse valor para x. Aí por que eu fiz isso aqui? Porque o retorno dessa função aqui, ela é se eu não me engano, um array NumPy. Então ela não está bem naquele formato que a gente vem trabalhando desde o começo, né? Aquele formato já bem divididozinho, com o nome das colunas e tudo mais. Então depois que a gente faz isso, a gente simplesmente usa essa função aqui da biblioteca Pandas para transformar o que está aqui naquele formato, esse formato aqui, né? Mais uma vez. Então, pandas.dataframe x, que é esse daqui, e a gente diz que as colunas vão ser igual às colunas de data, né? Ou seja, vai ter esses mesmos valores aqui indicando as colunas, né? Que facilitam bastante para a gente fazer algumas operações. Após isso, eu somente faço um label encoder, né, para transformar de categórico para numérico. Aqui eu coloquei uma observação também que você pode utilizar, por exemplo, ordinal encoder,
que é uma alternativa para dados categóricos ordinais, né? Ele organiza o encoding, né, a transformação de categórico para numérico de uma forma que funcionaria melhor para datasets com atributos categóricos nominais. Isso aqui eu já mostrei, né, numa aula passada como fazer, e aqui eu estou só fazendo de novo, né? A gente pode rodar esse código para ver o resultado, como fica. Né, aqui, vamos até aumentar isso aqui. O dataset, né, depois de ser pego, a gente percebe os valores omissos aqui, né, com interrogação e tudo mais. Aqui é depois de eu ter nomeado as colunas. Né, talvez eu teria sido melhor nomear com nomes bem pequenos, né, para ficar mais fácil a visualização. Mas enfim. Mas aqui dá para ver o que a gente quer. Aqui é o print que eu dei depois de utilizar a função SimpleImputer, né? A gente percebe que, por exemplo, aqui, o terceiro valor dessa coluna ele está omisso, né? Aqui não. Aqui ele já já foi preenchido, né? A gente pode procurar outros valores. Esse daqui está omisso aqui, está preenchido aqui, utilizando a moda, né? Como a gente disse. Isso aqui é depois da transformação de categórico para numérico, né? Como a gente já viu outra vez. Agora eu vou mostrar outro algoritmo utilizando outro dataset, que é esse transfusion aqui. Esqueci. Aqui também uma coisa legal que você pode nomear as colunas já aqui dentro, né? Não precisa você fazer de forma separada. Se for uma dataset com poucas colunas, eu acho que colocar aqui dentro mesmo fica organizado, né? Mas se for com muitas, como a outra, talvez seja melhor você fazer separado. Mas enfim, aqui para normalizar os atributos, principalmente aqueles atributos com valores muito altos, né? Você pode normalizar o dataset inteiro, né? Que você utilizando essa função de normalização do sklearn, você diminui aquela diferença de escala, mas você mantém de certa forma as diferenças entre os atributos, né? Mas se por algum acaso você quiser normalizar apenas aqueles atributos com valores muito altos, você pode fazer algo como eu fiz aqui. Eu criei uma variável de suporte, né, para receber apenas os atributos que eu quero normalizar. Aí eu utilizei a função .get, né, que é uma função do pandas, pandas.dataframe.get, e eu peguei apenas os atributos desse dataset que tinham os valores mais altos, no caso o monetary e o time. Depois disso eu criei, né, a variável scaler, que vai receber a função standard scaler, né, da preprocessing, que faz parte da biblioteca sklearn, que é a função que vai normalizar, né, esses atributos. Né? Utilizei o fit transform também para realizar a transformação, e aqui mais uma vez eu estou apenas transformando o resultado disso em um modelo que a gente vai estar trabalhando. Após isso eu simplesmente digo que a coluna monetary, né, de data vai ser igual à coluna monetary de data 2, né, porque data 2 ele só tem essas duas colunas. Né? Eu só estou voltando o valor daqui depois da transformação para cá, né, para mudar os atributos. Né? E aqui essa função preprocessing, enfim, vocês entenderam, K-Beans Discretizer da sklearn também é a que vai discretizar os atributos levando em conta alguns parâmetros. Por exemplo, se você quiser pegar os atributos e dividir eles, por exemplo, você tem lá um dataset com atributos que possuem valores contínuos, né? Pode ser os atributos podem ter um valor float ou um inteiro, que são muitos valores, né? Pode ter, sei lá, 1000 valores diferentes. Você quer transformar aquilo, de certa forma, em um tipo categórico, podemos dizer assim, que vai de 0 a 9, por exemplo. Você poderia então utilizar essa função e dizer que você quer que, ao contrário de ter milhares de valores, você quer ter 10 valores. Né? E em cima desses 10 valores, você pode utilizar outros parâmetros
para decidir como vai ser essa divisão de valores. Aqui, por exemplo, a estratégia uniforme, se eu não me engano, ela quer dizer que você quer dividir entre esses 10 valores de forma igual, né? Por exemplo, vamos dizer que você tem 1000 valores diferentes para aquele atributo. Aí você quer dividir eles em 10. Você utilizando uniforme, você dividiria mais ou menos 100 para cada, né? Esse ordinal, ele é para você fazer isso, para que os novos valores eles sejam de forma ordinal, né? Eu acredito que seria assim. Por exemplo, você tem lá os 100 menores valores, eles depois do encode eles ganhariam o valor 0, os próximos 100 o valor 1, e por aí vai. Após isso, a gente simplesmente faz o fit transforma novamente e a gente pode rodar aqui para ver os resultados disso. Bom, esse aqui é quando eu simplesmente peguei as duas colunas que eu queria mudar no dataset, né? Que foi aqui. Eu esqueci de printar o dataset original, mas vamos corrigir aqui para a gente ver tudo, né? Pronto, o dataset original é esse aqui, né? O atributo com a maior diferença de valor mesmo é o monetary, né? Mas eu quis usar o time também, porque ele tem os valores grandezinhos e para a gente mudar duas ao invés de só uma. Aqui, né, essa variável DataScar, como ela está. Aqui é depois de eu já ter utilizado a normalização em monetary e time e já ter convertido de volta para o formato que a gente está acostumado e tudo mais, né? Podem perceber que os valores desses dois atributos, né, foram normalizados, eles estão principalmente de monetary, está bem mais próximo, por exemplo, de recency e frequency, né? Aqui, por exemplo, talvez fosse um dataset que seria interessante você mudar todos os valores, né? Porque eles ficariam bem mais próximos, sem ter uma discrepância muito grande. E aqui é depois da discretização, né? Como eu disse que queria mudar esses valores em 10 grupos diferentes, né? Ele fez do 0 ao 9. Né? A gente pode até prestar atenção à questão lá do ordinal, que onde a gente observa aqui que tem os maiores valores, ele está num grupo maior, né? Aqui o 72, que é o maior valor que a gente vê aqui do atributo recency, ele está como 9. O 39 está como 5, o 23 está como 3, e vai diminuindo assim, de acordo com o valor original do atributo. Né? Isso aí são os métodos que eu quis trazer para vocês, né? Espero que ajude de alguma forma. Qualquer dúvida, só entrar em contato.